Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente começa a nossa segunda unidade, por isso a gente vai procurar dar um ritmo assim diferente do que a gente vem trabalhando. Bom, nossa última avaliação, houve notas muito boas, mas também houve notas assim não tão satisfatórias. Mas mesmo assim, eu quero dar os parabéns a todos que estudaram, todos se esforçaram, porque isso já foi o bastante para me deixar feliz. E quem não tirou nota boa, não é para ficar triste não, tá? Porque é natural que algumas pessoas tenham dificuldade para obter um bom resultado, assim, nessa atual conjuntura, nessa nova rotina, nesse novo método de ensinar, né, gente? A gente tá vivendo algo assim que é tudo novo. Esse é um novo método de dar aulas, inclusive, gente, para os professores. Vocês sabem, né? Que também não é fácil pra gente. Que a gente também tá tendo algumas dificuldades. Imagina aí, pensa aí, de um dia para o outro se tornar um youtuber. Não é fácil, não. Mas a gente tá procurando melhorar a cada dia. Bom, gente, vamos buscar um jeito de sanar a dificuldade que alguns tiveram e foram observados através dessa avaliação. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, nós vamos fazer a correção aqui, hoje, das perguntas erradas com mais frequência por vocês, tá? Depois, a gente vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e ensinar para vocês dicas de como responder tais questões. Detalhe, nisso vocês devem ter muita atenção. E por último, a gente vai fazer o seguinte, de 15 em 15 dias, nós vamos fazer simulados, usando aquele sistema que a gente utilizou para fazer a avaliação. Combinado? Vocês vão se acostumar, vão se sentir mais à vontade e vai ser tudo de bom. Vocês vão ver que na próxima avaliação, todos, eu garanto, irão tirar notas melhores. Confie na professora. Pessoal, na página 34 tem um conto. O título é El Otro Yo, de Mário Benedetti. Eu não vou fazer leitura para vocês não, tá? Eu vou trabalhar só o vocabulário e vou explicar o assunto, que é o assunto de hoje, que é chamado Expressões Coloquiais. O que significa isso? Significa expressões que a gente fala no dia a dia, tá? E que tem um sentido, tipo assim, a gente fala em português, você é uma manteiga derretida. Nós que falamos português entendemos que aquela pessoa ela chora à toa. Porém, imagina alguém que está aprendendo espanhol. Vai traduzir manteiga derretida, vai ficar sem entender o que a pessoa está dizendo. Então, é isso que acontece. São expressões coloquiais que a gente vai aprender aqui em específico algumas. Valeu? Veja, primeira palavra é corriente. E eu quero fazer o contraponto com a palavra melancólico, porque é o eixo de toda a história. Porque o primeiro ponto é vocês pararem e pensarem assim, será que ele quer dizer com el otro yo? A resposta está aí. Veja, ele vai contar a história de Armando. Armando é um muchacho corriente. O que ele quer dizer com isso? Ele é um garoto normal, comum, vulgar, como qualquer outro. Porém, um outro ele dele, ou seja, o outro yo dele, era diferente dele. Era um garoto melancólico. E o que é melancólico? Vem da palavra melancolia, que significa nostalgia, que é uma sentir saudade de algo que você já viveu. Beleza? Uma coisa muito importante, o ello, porque vocês vão sempre pensar que ello é ele, só que não, significa isso. Importante ver isso aqui, ó, encendió la rádio, ele não tocou fogo na rádio não, gente. Ele fez o que? Ele ligou o rádio. Também é importante ver isso aqui, ó, se quitou los sapatos, porque se você for olhar no dicionário, você vai achar muitos significados para a palavra quitar. Eu posso dizer, el alquiler foi quitado. O que eu disse? O aluguel foi pago. Já aqui no texto ganha um outro sentido. Então, quando você usa o verbo quitar, precisa ver em que contexto está sendo utilizado. No texto ele vai dizer assim, ele tirou os sapatos. O desconsuelo está desconsolado, supo, soube, reíço, se refez. E olha essa palavra, conscientemente, que significa que conscientemente ele insultou o outro eu dele. Gente, isso aqui é cara de prova, presta atenção, solo. Solo significa somente, só isso. Só levava 5 dias de luto.
Porém, crianças, saibam que existe um solo que não tem acento, que significa sozinho. Tá? Risotada, dando risada, sin embargo, no entanto. E essas duas últimas palavras, ahogo e esternon. Veja, o que é que ele disse aqui? Que ele começou a sentir uma sensação, né, de sufoco. E que essa sensação estranha que ele estava sentindo era bastante parecido com a nostalgia. Veja que ele usou aqui, ó, melancolia e usa aqui nostalgia, que são sinônimos. A gente vai explicar essa questão da cierta poesia na mirada lá no próximo slide. Acompanhem lá. Bom, para explicar expressões coloquiais, eu vou retomar o que faltou eu explicar no slide anterior, que é o sentido de cierta poesia em la mirada, né? Por quê? Porque quando você vai interpretar essa expressão, você vai precisar ter o sentido e o conhecimento de metáfora. O que é isso? É você falar algo, mas querer dizer uma outra coisa. E em especial, quando você diz assim, ele tem uma certa poesia em la mirada, em espanhol. Una cierta poesia en la mirada quer dizer que ele olha dando um significado diferente do que o outro olha. Então, ele vê algo a mais. Isso é uma espécie de metáfora, tá bom? Ou seja, você olha de forma poética, você acha uma beleza diferente do que o outro vê. Isso é necessário entender para poder entender também essas expressões, a gente chama expressões coloquiais, que vocês vão encontrar no texto. Então, ele fala assim, um rudo golpe. Um rudo golpe significa o quê? Significa que foi duro o golpe, foi pesado o golpe. Então, rudo tem esse sentido de duro, de forte, de pesado. Desde lejos, que significa desde lejos? De longe. Estallou em risotas. O que será que ele disse estallou em risota? Significa caiu na risada, caiu na gargalhada. Para pior de males. E agora, pensem. Pensaram? Vamos ver se vocês pensaram o que eu pensei? Vamos lá. Para pior de males significa para piorar ainda mais. Pensaram isso que eu falei? Quem pensou? Parabéns. Não tuvo mais remédio que... E aí, esse é fácil, porque tem algo muito parecido em português, não é? A gente diz assim, ele não teve outra alternativa, né? Não teve mais remédio que fazer isso. Isso a gente conhece, né? Repassando, o que é que vocês vão fazer? Somente responder no livro, página 34, onde tem um conto que a professora já explicou aqui como fazer, e responder a página 35, explorando essas palavras, essas expressões coloquiais. No próximo slide, a gente vai fazer a correção da avaliação. Então, toda atenção é pouca. Vamos lá? Então, gente, o assunto de hoje é molezinha, tá? Dá essa tranquilidade a vocês depois do teste. Olha... Los signos de pontuação, que significa os sinais de pontuação. Vamos rever? Olha, a palavra coma, que significa vírgula, nos remete ao inglês, então fica fácil de a gente aprender. Ponto e coma, ponto e vírgula, ponto, dois pontos, pontos suspensivos. Bom, eu não vou explicar como é que se usa cada um, porque vocês já estão carecas de saber em português. Muda alguma coisa em espanhol? Não. O que é que muda? Muda o seguinte. Em português, signo de exclamação e signo de interrogação, ou você pode falar somente exclamação ou somente interrogação. Isso é que muda. Porque em português a gente só vai usar um sinal para marcar a admiração, surpresa, um sinal para você marcar que está fazendo uma pergunta. Porém, em espanhol, você usa no início da exclamação, de cabeça para baixo, e no final. A mesma coisa acontece com a interrogação, que usa o ponto de interrogação de cabeça para baixo no início da frase e depois no final. Essa é a diferença. Los parênteses, asterisco, barra, guion, barra. Isso aqui eu não preciso nem explicar, né? Tá muito claro. Comídias, que são as aspas, que, veja, ó, coma, comídia, como se fosse duas vírgulazinhas lá em cima, pequenininhas, são as aspas. Diereses. Não existe mais isso em português, mas em espanhol continua existindo,
né? Que a gente chama de trema. O que significa isso? Significa que você vai ler a palavra dando o som do U quando esse trema aparecer. E cochetes, que são o que, gente? Cochetes, tá fácil para vocês, né? Gente, aqui vocês vão ver como é importante o uso da vírgula, como ele muda o sentido se você colocar a vírgula no lugar diferente, tá? Então, você mudou a posição, muda também o sentido que você quer dar à frase, tá? Aqui tem espanhol, gostaria que vocês lessem espanhol, tipo, una coma puede comer el tiempo, no espere, una coma puede comer una lección, não queremos saber. No, queremos saber. Porém, eu quero que vocês percebam a diferença que existe numa nuance da troca de posição da vírgula. Então, eu vou ler em português. Veja, uma vírgula pode comer o tempo. Não espere. Ou então, eu vou e digo, não, peraí, espere. Tá vendo que mudou a história? Ou você espera ou você não espera. Depende de onde você coloca a vírgula. Uma vírgula pode comer-se uma lección. Una coma pode comer-se uma lección. Aí eu digo, não quero saber. Se eu pego e coloco a vírgula depois do não, não. Fala aí, professora, a gente quer saber, queremos saber sim, viu? Puede comer-se uma solução. Vamos a perder. Pouco se resolveu. Mas aí eu mudei de lugar, muda também o sentido. Vamos a perder pouco. Se resolveu todo. Puede comer-se uma condena. Não, tenha clemência, por favor, tenha clemência. Ou então eu digo, não tenha clemência, vá lá e faça. Uma como se pode comer ninhos. Vamos a comer ninhos. Ou, gente, agora a gente vai comer ninhos? Vamos a comer ninhos? Entenderam? Pessoal, a partir de agora a gente vai trabalhar com as questões que vocês mais erraram na avaliação. Olha, essa eu vou dar dica e essa dica vale ouro. Então, preste atenção e para vocês não errarem mais, tá? Veja, a frase correta é... Aí vem, ele é muito listo. Você olha logo de cara e vai logo marcando. Só que não. A dica de ouro é ter atenção nos detalhes. Teve gente que chegou a botar no comentário da professora. Professora, tem duas questões respondidas igual. Só que não, gente. Olha, observa. Esse ele não tem acento, esse ele tem acento. Isso é igual? Não é igual. Porque o ele sem acento significa ó. O ele com acento significa ele. E nós trabalhamos os pronomes e sabemos que o ele se difere do ó só por causa desse acento. Esse acento é chamado acento diacrítico, que serve para diferenciar uma palavra da outra palavra, tá certo? Então, quando ele tiver sem acento, é ó. Quando ele tiver com acento, é ele. E isso marcou toda a diferença na questão. O acento é o que vai dirimir qual é a resposta correta. Então, se aqui é ele é muito listo, significa ele é muito esperto. E aqui tá errado por quê? Porque o tu não eres, eu sou, tu eres, ele é. Tu, a gente usa com eres. Porém, o tu tinha que ter o acento. Se você não coloca o acento, o tu vira teu. Complete a lacuna. Qual é o certo? Joiba, joia ou joibas? O certo é joiba. É o verbo ir no pretérito imperfecto. Como é que eu conjugo? Joiba, tu ibas, ele iba, nós outros íbamos, vosotros ibais, eles ibam. Muitos marcaram esse aqui, ó. Então, preste atenção que quando tem o S, é o tu. Isso é uma regra bem geral, viu? E quando não tem o S, pode ser jo e pode ser a terceira pessoa, que no caso seria ele, eia, os te. Valeu? Gente, essa questão era muito fácil. Apesar de muita gente ter errado, era muito bobinha. Por quê? Porque, como eu disse, os verbos no pretérito perfeito são muito raros. São muito poucos. Então, lá no livro de vocês, na página 14, tem um quadrinho dizendo quais são esses verbos irregulares. Se tivesse sentado, estudado, iam ver, na hora que batesse o olho, já teria a resposta. Porque diz assim, olha, éramos, que é o verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, nós outros éramos, vosotros erais, eles eram. Iba, do verbo ir. Eu iba, tu ibas, ele iba, nós outros íbamos, vosotros ibais, eles ibam. E o verbo be,
yo veía, tu veías, ele veía, veíamos, veías e veía. Isso tá no livro de vocês, na página 14, ali o quadrinho rebatendo, rebatendo, rebatendo. Não precisava nem pensar muito. Porém, se ainda assim precisasse pensar, era só observar aqui, ó, gente, as terminações, aba, ábamos, ó, aba, seguindo a mesma regrinha. Se segue a mesma regrinha, significa o quê? Que ele é regular. Aqui nós temos, ó, da primeira conjugação, tá vendo? E aqui o da segunda e da terceira, íamos, ia igualzinho, não tem diferença nenhuma. Observe essas terminações que eu marquei aqui, todas elas com essas terminações como são completamente diferentes. Por quê? Porque eles são os únicos dessa lista que são irregulares. Essa é outra questão, também não é difícil, que só dependia de estudo da parte de vocês. Por quê? Porque como eles são irregulares, ele não tem uma lógica de compreensão. Ele tem que sentar, primeiro, como eu já disse, decora. Segundo, repete. Terceiro, internaliza. E só aí se aprende. Então, depende de quem fazer isso, de vocês. No livro de vocês tem essa relação de verbos que são irregulares no particípio. Bastava ter sentado, ter estudado a listinha e saberiam. Romper fica roto, poner fica puesto, decir fica dicho, hacer fica hecho e volver fica vuelto. Não tem para onde correr. Esse é um assunto que depende de sentar e estudar. Gente, essa questão eu já coloquei no propósito. Sabe qual é? O propósito de você fazer a leitura. Olha, vocês vieram no embalo de marcar tudo que é certo e não prestaram atenção. Aliás, não leram, né? Tá aqui, marca a frase com um erro. Muita gente caiu nessa besteira. Por quê? Porque não leu. E vocês precisam aprender. Eu já botei a questão num propósito para vocês aprenderem para a vida. Vocês precisam aprender que é importante ler tudo. Então, veja. Yo has, tu has, ela. Eu nem precisava explicar, porque, na verdade, o segredo da questão está aqui, ó, no enunciado. Dizer, marque com erro, porque eu vi que vocês sabem conjugar esse verbo e vocês sabem que é yo, tu, has, ela. Eu sei que vocês sabem disso, porém, vocês não souberam fazer com atenção a questão. Então, eu botei para que vocês aprendam para a vida. Nessa questão, o primeiro passo é achar o sujeito da oração. Ele disse assim, hoje o diretor esteve na oficina em uma reunião muito importante. Beleza? Beleza. Quem é que esteve? Acha o sujeito, o diretor. O diretor sou eu? Não. Eres tu? Não. És ele. Ele é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, ele vai ser usado com qual verbo? Esse a. Yo, tu, has, ela. Porém, gente, o que a gente vai demarcar que é o a? O oi, lembra? Quando a gente trabalha com pretérito perfecto composto, a gente traz uma ideia de algo que foi feito, que foi concluído, porém é um passado recente. E hoje, tudo que eu já fiz hoje é um passado recente. Portanto, você vai usar o a estado e não estuve. E por que não o e? Porque e é primeira pessoa, seria yo e. Por que não o as? Porque as é segunda pessoa, seria o tu. Entenderam? Nós trabalhamos 2 tempos verbais nessa primeira unidade, não foi? Quem lembra? O pretérito imperfecto, que traz uma ideia de quê? De algo que não acabou. E o pretérito perfeito composto, que traz uma ideia de algo acabado, porém que fica. Por quê? Porque ele é um passado recente. Então, você já concluiu, porém, você ainda está sentindo aquelas consequências do que você fez. Então, você diz assim, que todavia não há terminado. É isso que a gente diz. Isso significa o quê? Que é um passado recente. Então, para você determinar que esse passado é recente, nós temos uma relação de adjuntos adverbiais de tempo que traz essa ideia. E vocês têm uma apostila. Apostila não, eu botei numa videoaula, pedi para vocês copiarem e estudarem, eu estou chamando de apostila, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E que trazia quais eram adjuntos adverbiais que deveriam ser utilizados com esse verbo. Então, quais são? Este. A palavra este, ele aproxima o passado, né? Diferente da palavra passado, que distancia. Então, toda vez que a gente usa o pretérito perfecto composto, ele exige que você use o este e não o passado, tá bom? O já, o nunca,
o siempre, o todavia, no, tá? Diferente dos outros. Veja que tem, ó, passado, passada. Então, essas palavras, o passado aqui em especial, já determina que vocês nem precisariam estar lendo o restante, ó, gente. Ó, começasse aqui, ó, mês passado, já viu? Passado. Não posso usar, porque traz uma ideia de algo que ficou para trás, tá muito assim, remoto, muito distante da atualidade. Então, aqui, ó, passado, amanhã é futuro, depois de amanhã. La semana passada, veja, a palavra passada traz essa ideia de um passado remoto, ficou para trás, já esqueci. Diferente do este, que aproxima. E chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aula fácil, porque pontuação é muito fácil, uma aula rápida. Mas semana que vem a gente traz um assunto que exige mais atenção de vocês. Bom, gente, olha, não esquece de se inscrever no canal e comentar para que eu saiba quem está acompanhando a aula. Beijos, um abraço saudoso da Pro e hasta luego!